Como já sabemos, toda função precisa de um gráfico, tá? Hoje iremos aprender sobre o gráfico da função exponencial, tá ok? Então, vamos lá. Olá pessoal, sou o professor Sena e irei falar hoje sobre o gráfico da função exponencial. Mas antes de começarmos, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as atualizações, ok? Então vamos lá começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal. Hoje, nós falamos na última aula sobre a função exponencial, a parte conceitual, e fizemos alguns exercícios, tá? Agora vamos para a questão de gráfico. Botei aqui alguns lembretezinhos para vocês poderem anotar aí no caderno. É o seguinte, o gráfico dessa função passa pelo ponto onde o x é 0 e y é 1. Ou seja, pessoal, ele passa exatamente no ponto 1 no eixo de y. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele faz essa curvinha, lembre que ele não vai tocar o eixo de x, tá? Mas que ele passa sempre aí pelo 1. Tocou aqui, a gente já sabe que ele é aquela constante que está multiplicando aí a função. Isso aí vocês vão ver no exercício, tá bom? Então vamos continuar aqui. Pois todo número elevado a zero é igual a 1. É claro, o exponencial ele tem como o seu expoente uma variável que eu chamo de x. Se esse x ele for zero, significa dizer que a base elevada a zero é 1. Por isso que ele passa pelo ponto 0 e 1, ok? Além disso, a curva exponencial não toca o eixo de x, tá? Como tá aqui, ó, ele passa bem pouquinho, mas ele não toca o eixo de x, beleza? Então é o seguinte, outro tópico, na função exponencial, a base é sempre maior que zero, tá bom? Portanto, a função terá sempre imagens positivas, ou seja, ele vai estar aqui, ó, nesse ponto aqui, quase tocando o eixo de x para cima. Ele será todo positivo, tudo bem? Assim sendo, não apresenta pontos no quadrante, no terceiro e no quarto quadrante, tá? Lembre que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo, então ele fica entre o primeiro e o segundo, esse gráfico ele não passa aí o terceiro e o quarto, tá bom? Então, aqui você viu a imagem, mas vamos ver mais alguma coisa sobre o gráfico. É o seguinte, pessoal. Para que ele seja, você sabe que todo gráfico ele é constante, ele é crescente, ele é decrescente, tudo bem? No caso do gráfico exponencial, ele não pode ser constante, mas ele pode ser crescente e ele pode ser decrescente, tá? Então, o primeiro ponto, o ponto quando ele é crescente, é o seguinte, ele será crescente, pessoal, quando a sua base for maior que 1, tá? Então, observe esse gráfico aqui, ó. Base 2 significa dizer que essa base que é o a aqui, ó, ele é maior que 1. Então esta função ela é crescente, né? É só você olhar para o gráfico, ele sai do x e vai subindo, tudo bem? Então eu dei para você aí um exemplo, né? A função de y igual a 2 elevado a x, onde o 2 é a base e essa base é maior que 1, então logo ele é uma função crescente, tudo bem? Agora vamos para o segundo gráfico, que é esse aqui, ó. É o seguinte, ele será decrescente quando a base for maior que 0 e menor que 1, ou seja, ele está entre 0 e 1, tá bom? Beleza? É um número decimal, não é verdade? Por exemplo, aqui, ó, neste gráfico, se você ver aqui a função exponencial, a base é 1 sobre 2. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Esse 0,5, ele está entre 0 e está entre 1. Então, ele, né, número decimal entre 0 e 1, ele é o que? É maior que 0 e menor que 1. Logo, aí podemos dizer que ele é uma função decrescente, né? Olha aqui, ó. E se você observar aqui, ó, eu sempre gosto de dizer o seguinte, observando sempre no segundo quadrante, ó. Segundo quadrante ele cresce, segundo quadrante aqui ele decresce. Mais fácil dessa forma, né? Beleza? Então, vamos seguir. É o seguinte, pessoal, vamos agora aprender a construir. Como é que eu vou construir essa função, o gráfico da função exponencial desse tipo aqui, onde a base é 2 elevado a x. Em primeiro lugar, o 2 é maior que 1. Então, esse gráfico aí, já sabemos que ele é um gráfico crescente, tá bom? Mas vamos fazer o seguinte. No primeiro exemplo, para encontrar 5 pares ordenados, vamos usar 6 números aí, o 0, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o 1, o 2 e o 3. Vamos substituir no x, vamos achar o valor de y, depois vamos montar o gráfico, tá bom? Então é o seguinte, para o primeiro x aqui da tabela,
ele é o menos 3. Então, no lugar desse x aqui, eu vou pôr menos 3. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Pessoal, lá na nossa aula de potência, quando o expoente for negativo, ele dá ordem para a base inverter e ele ficar positivo, beleza? Então, ele vai ficar dessa forma aqui, ó, tá? Então, se eu inverter aqui, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 3 positivamente, tudo bem? Isso só acontece quando o expoente for negativo, beleza? Então, vamos seguir. Pessoal, é o seguinte, 2 à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então, a resposta aqui para menos 3 é 1/8, tudo bem? Então, achamos o primeiro y quando o x for menos 3. Vamos usar agora o menos 2 aqui, ó, no x, tá? Vai ficar 2 elevado a menos 2. Dessa forma, novamente o expoente é negativo. Então, vou dar a ordem de inverter aí o 2, né? Vai ficar aí 1 sobre 2 elevado a 2, o expoente positivo. 2 ao quadrado dá 4, então a resposta aqui vai ser 1/4. Tudo bem? Então, quando a imagem for 1/4, para x igual a menos 2. Vamos usar o menos 1 agora. Pessoal, novamente eu vou inverter, tá? Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2, tá? Agora o 2 elevado a 1, sendo que 2 elevado a 1 é o quê? É 2, então a resposta aqui é 1 sobre 2. Tudo bem? Agora, quando for elevado a 0. Pessoal, tudo que é elevado a 0, toda base que é elevada a 0, é sempre 1, tá bom? Então aqui, ó, para x0, o y vai ser 1, beleza? Vamos agora para quando x for 1. Tá aqui, ó, novamente potenciação. Tudo que é elevado a 1 é a própria base, no caso aqui será o 2, né? Então, quando x for 1, seu y será 2, tá? Vamos para 2 agora. Pessoal, 2 ao quadrado, 2 vezes 2, que vai dar 4, não é verdade? Vamos para o 3 agora. 2 à terceira, 2 vezes 2, 4. Este 4 vezes 2 dá 8. Então, quando x for 3, o seu y vai ser 8, beleza? Pessoal, olha aqui a tabela, veja como vai ficar o gráfico. Ó. Como eu falei para vocês, crescente, né? Perceba, ó, menos 3 ligando com 1/8, tá vendo aqui? Menos 2 ligando com o quarto, menos 1 ligando com o meio, né? O 0 aqui ligando com 1, ele cortou aqui no 1, ó. 1 ligado com 2, 2 ligado com 4, tá aqui, ó. 2 ligado com 4 e 3 ligado com 8, tá bom? Então, percebemos que esse gráfico é uma função exponencial crescente. Por que mesmo? Porque a sua base aqui é maior que 1, beleza? Vamos fazer outro gráfico agora. Perceba, a base aqui é 1 sobre 2, ou seja, 0,5 está entre 0 e 1, ou seja, ele é maior que 0, menor que 1. Logo, este gráfico aí, ele é uma função decrescente, tudo bem? Vamos lá, vamos calcular. Lembre, aqui são os valores que eu acrescentei para poder achar os pontos lá no gráfico, tá? Então, esse x vai ser trocado por todos esses valores aqui, tá? Então, vamos lá. 1 sobre 2 é elevado a menos 3. Pessoal, perceba, 1 sobre 2, eu tenho que inverter isso aqui, tá? Porque aqui ele é negativo, ó. Então, o inverso de 1 sobre 2 é 2, não é? E quando você inverte, essa potência fica positiva, ele fica dessa forma aqui, ó. Tudo bem? 2/8, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tá bom? Então, quando x for menos 3, seu y vai ser 8. Vamos para menos 2. Novamente, ó, vou inverter 1, aqui, ó, 1 sobre 2, invertendo fica 2. E o expoente fica positivo, ou seja, 2 elevado a 2. 2 vezes 2 dá 4, tudo bem? Vamos para menos 1. Ó, vou inverter novamente, vai ficar 2. 2 elevado a 1. Tudo que é elevado a 1 é o próprio valor da base, tá? O 2. Tudo bem? Agora aqui, ó, 1 sobre 2 elevado a 0. Lembre, quando o expoente for 0, não é? A base elevada a 0 só pode ser 1, tá bom? Então, tá aqui, quando x for 0, o seu y vai ser 1. Vamos para aqui agora. É o seguinte, 1 sobre 2 elevado a 1, tudo que é elevado a 1 é o próprio valor da base, então a resposta aqui é 1 sobre 2. Tudo bem? Agora vem para esse aqui, ó. Pessoal, aqui não é negativo, então faz direto, ó. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Então, quando x for 2, o seu y vai ser 1/4. Beleza? Vamos para o último aqui, ó. Também é positivo, não precisa inverter. Vamos resolver. 1 à terceira dá 1, né? Porque é 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. 2 à terceira, 2 vezes 2 vezes 2
dá 8. Então, quando x for 3, a resposta de y aí será 1/8. Beleza? Vamos ver o seu gráfico. Olha aqui o seu gráfico, né? Nossa tabela, tá bom? O gráfico dele é decrescente, ó, pessoal. Ó, decrescente. Por que mesmo, pessoal? Porque a sua base é maior que 0 e menor que 1. Beleza? Agora observe o ponto, ó. Menos 3 casa lá com o 8. Olha aqui, ó, menos 3 com o 8. Agora, menos 2 com o 4, menos 2 com o 4, menos 1 com o 2, né? Menos 1 com o 2, tá aqui, ó. Menos 1 com 2. O 0 com 1, tá aqui. 1 com 1 sobre 2. O 2 com 1 quarto, né? O 2 com 1 quarto. E o 3 com 1 oitavo. Tudo bem? Então, esses aqui são os pares ordenados que determinou este gráfico. Beleza? Vamos continuar. Pronto, pessoal. Vocês já aprenderam a como construir o gráfico, como ele é crescente ou decrescente, tudo bem? Agora vamos fazer 3 questões de vestibulares. Vamos começar com essa daqui, questão da MAC15 2003, que diz o seguinte: o gráfico mostra, em função do tempo, a evolução dos números de bactérias em certa cultura, dentre as alternativas a seguir. Decorridos 30 minutos do início das observações, o valor mais próximo desse número é. Eu quero chamar a atenção ao seguinte, pessoal. Ele quer a resposta em 30 minutos, sendo que o gráfico aqui está em hora. Lembre que 30 minutos é a metade de uma hora, ou seja, 1 sobre 2 de hora. Tudo bem? Isso é importante, tá bem? Então vamos seguir. Em primeiro lugar, aqui está a função. Aonde a constante é o A, tá? Porque ele não tem o expoente aqui, não tem a variável nele. Pessoal, então essa constante é o ponto na qual toca o eixo de y. É esse ponto aqui, ó. Então, o A é 10⁴. Tudo bem? Pronto, achando esse A, agora eu vou procurar esse B utilizando este par ordenado aqui, ó. X é 3 e o Y é 8 vezes 10⁴, tá bom? Olha aqui a função, tá? Vamos lá, vamos resolver. Olha aqui, ó. Esse A é quem? 10⁴. Ou ele aqui, ó. Vezes B. E quem é o X aqui no par ordenado? É o 3. Então vai ficar B elevado a 3. Tudo isso aqui, pessoal, igual ao f de x, que é o y. E quem é o y? É esse aqui. 8 vezes 10⁴. Tudo bem? Agora perceba, eu tenho 10⁴ multiplicando aqui, eu tenho 10⁴ multiplicando aqui. Eu posso cortar ele, tá? Ele desaparece, tá? Até porque se eu pego esse 10⁴ e passo aqui dividindo, 10⁴ dividido por 10⁴ dá 1, que vezes 8 dá 8. Então, B a terceira é 8, tá? Outra coisa, pessoal, tá vendo esse 8 aqui? É a mesma coisa de você ter 2 a terceira. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, tudo bem? Agora perceba, expoentes iguais eu corto. Quem é o B? É o 2. Acabamos de achar o B. Tudo bem? Então, vamos lá. A fórmula agora é essa daqui, ó. Perceba. Quem é o A? 10⁴. Quem é o B? É 2. E quem é o tempo? É quando ele for, pessoal, 30 minutos. 1 sobre 2 de hora. Metade de uma hora. Então, no lugar do T aqui é 1 sobre 2, tá? Eu tinha falado para vocês nas últimas aulas que quando eu tenho um expoente que é meio 1 sobre 2, ele dá ordem para que esse 2 vire uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 2 aqui. Então, vai ficar desta forma. 10⁴ vezes 10 vezes a raiz quadrada de 2. Sendo, pessoal, que a raiz quadrada de 2 aí é aproximadamente 1,4. Então, ó, 10⁴ vai dar 10.000. Raiz quadrada aproximada de 2 aí vai dar 1,4. Que é multiplicado por 10.000, pessoal, dá 14.000. Nós estamos falando aí da alternativa D, tá bom? Do vestibular da MAC15. Tranquilo? Vamos agora para a penúltima questão dessa aula. Vamos falar aí da Universidade Federal de Minas Gerais. Observa a figura. Nessa figura está representado o gráfico de função f de x igual a k, isso aqui é uma constante, beleza? Vezes o exponencial a elevado a x. Sendo k a constante positiva, o valor de f2. Ele quer saber o f de 2. Mas para isso eu tenho que saber quem é o k e quem é o a, porque o x será esse 2 aqui. Beleza? Então vem aqui comigo fazer. Tá o gráfico, tá a forma. Lembra que quando ele corta o y, essa resposta aqui é a constante, o k, né? Tá aqui, então acabamos de achar o k. Agora, para achar o a, eu preciso de um par ordenado. Eu vou usar o menos 3 para x
e o 12 para y. Tá aqui, ó. Beleza? Então vamos lá. Perceba o seguinte, este k é 3 sobre 2. Tá aqui. O a eu estou procurando. Quem é o x? Menos 3. Tá aqui. Igual a f de x, mas f de x é o y. E quem é o y aqui? 12. Beleza? Pessoal, perceba o seguinte. Esse 2 ele está dividindo 3, então eu vou passar ele para cá multiplicando, tudo bem? Então 2 vezes 12 dá 24. Beleza? Eu agora vou pegar esse 3 que está multiplicando, vou passar dividindo 24, ou seja, 24 dividido por 3 vai dar o quê? 8, tudo bem? Lembra na questão anterior da MA15 que o 8, eu representei ele um 2 ao cubo. Lembra? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, tranquilo? Agora perceba, pessoal, eu não vou poder cortar o menos 3 com 3, por quê? Porque são diferentes, um é positivo, outro é negativo. Mas perceba o seguinte, expoente negativo, ele dá ordem para trocar a base, não é isso? Mas que tal fazer o contrário? Trocar aqui o 2, inverter o 2 e transformar esse 3 no negativo para cortar com esse. Vamos fazer isso? Então eu fiz assim, ó, inverti o 2, quando eu inverto a base, eu troco o sinal do expoente, ele era positivo e ficou negativo. Agora eu tenho menos 3 igual a menos 3, eu posso cortar. Logo, meu a é igual a 1 sobre 2. Beleza? Então, já tenho k, já tenho a e já tenho esse x aqui, que será a pergunta. Tudo bem? Então, ó, o k, 3 sobre 2, está aqui. O a, 1 sobre 2 está aqui. O x é a pergunta, 2. Tudo bem? Então, vamos resolver logo isso aqui, ó, pessoal. Vai ficar 1 ao quadrado, que é 1, 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar dessa forma. 3 sobre 2 vezes 1 quarto, porque 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, beleza? Então, ó, 3 vezes 1 dá 3, 2 vezes 4 dá 8. Então, nós estamos falando aí da alternativa A, tudo bem? Vamos agora para a última questão dessa aula de gráfico da função exponencial. Vamos pegar uma questão da INSPER 2016. Então, é o seguinte, pretendendo oferecer cursos extras aos seus alunos fora do período de aulas, a coordenação de uma escola fez um levantamento do interesse dos pais por esse curso, dependendo do valor cobrado por eles. O resultado da pesquisa é mostrado no gráfico abaixo, em que P e X representam, respectivamente, o percentual de alunos que se matricularia em alguns cursos extras e o preço, em reais, cobrado por curso. Dentre as equações abaixo, no caso essa alternativa aqui, tá? A única que poderia representar a relação entre P e X descrita pelo gráfico é, em primeiro lugar, esse gráfico é um exponencial. Se ele é um exponencial, a base tem que ter uma variável. É a primeira sacada, tá? Então, se ele é um gráfico exponencial, ele tem que ter uma variável como expoente. E outra, ele tem que ter uma constante. Essa constante tem que ser o quê? 60, tá bom? A alternativa, todas elas têm 60, então não podemos aqui desmarcar ninguém, tá? Agora perceba o seguinte, tá? Aqui, ó, esse gráfico ele é decrescente, ele está caindo, tá, pessoal? Primeira coisa que a gente viu também. Então, significa dizer que a sua base está entre 0 e 1, tudo bem? Então, vamos seguir o seguinte. Ó, olhando para aqui, não tem base, isso aqui é uma função afim. Esse aqui, o gráfico dele é reto. Tudo bem? Se você olhar esse aqui, ó, o x está com expoente 2, a variável é a base, não é um exponencial, ele é uma função quadrática, né? Mas se você olhar aqui, ó, o c, o x é expoente, é uma variável, está como expoente, tá? E a sua base é 0,9, está entre 0 e 1. Então, essa é a resposta. Essa aqui é uma função exponencial, ó. A variável está no expoente, a base está entre 0 e 1, beleza? Esse aqui, ó, contém π, tem o cosseno, então isso aqui é um gráfico aí cossenoide, né, de uma função aí do cosseno, beleza? E esse aqui é um logaritmo, tá? Então é isso aí, pessoal. Questãozinha fácil da INSPER, só analisar o gráfico, tá bem? Então por hoje é só, mas não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para você receber aí as novas aulas, num dia sim, um dia não, e novos exercícios, tá bom? Então, até a próxima aula.